Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. O horário que vocês irão acessar para assistir essa 15ª aula, né? Estamos hoje na nossa 15ª aula, ou seja, estamos aí faltando uma ou duas aulas para fechar, para finalizar a disciplina, né, Psicologia do Desenvolvimento. E hoje nós iremos estudar mais um estudioso é, que se que foi colocado, não é, pelos estudos da psicologia moderna como faz parte da genética, né, da psicologia genética. Nós já vimos Piaget, nós já vimos Vygotsky, né, nós vimos Asbo e agora nós iremos ver Henri Vallon. Vallon é um pouco desconhecido, né, desses autores todos que nós estudamos até agora. Vallon é o menos conhecido, né? Porque uma das maiores estudiosas de Vallon aqui no Brasil é Isabel Galvão. Isabel Galvão vai dizer que os estudos de Vygotsky, de Vallon, desculpe, levam tempo para ganhar expressão no Brasil. Né? Por quê? Porque Vallon vai ficar conhecido como o estudioso da emoção, da afetividade. E na escola a qual a gente está acostumado, o papel da afetividade ele não é muito discutido. Então, o Vallon vai trazer algo que Vygotsky e Piaget já discutiu, mas não discutiu como Vallon discute. E não vai dar ênfase, né? Nem Vygotsky nem Piaget vai dar ênfase à questão da afetividade para o processo de aprendizagem. E é justamente isso que Vallon vai fazer. Ele vai estudar para entender como é que o processo de afetividade, né, como é que esse processo ele interfere no desenvolvimento cognitivo da criança, no nosso desenvolvimento cognitivo. Eu vou agora apresentar os nossos slides e a gente vai discutir mais um pouco sobre essa questão, né? Sobre alguns aspectos, algumas perspectivas de Vallon e o foco principal da sua teoria. Então, quando a gente vai estudar Vallon, é bom a gente saber um pouquinho quem é Vallon, né? Onde é que Vallon nasceu? Vallon nasceu na França, em 1879, mas viveu a sua vida quase toda em Paris, né? Até a sua morte, em 62. Vallon vem de família de políticos, né? Então Vallon foi fortemente influenciado pelo momento político, né? Pelo momento que ele viveu, né? Vallon tem forte influência na Constituição, na construção da Constituição da França, né? E Vallon, ele participa, não, ele atuou como médico durante a Primeira Guerra Mundial, né, no exército francês. E Vallon se dedicou a estudar até esse momento que ele, antes dele participar como médico na guerra, ele se dedicou a estudar e a entender como é que as crianças com deficiências neurológicas, né, elas aprendiam, né, como é que elas se desenvolviam. Então, a partir da sua entrada na guerra, na Primeira Guerra Mundial, para trabalhar como médico, ele começa a rever questões que ele diz sobre as crianças, né, com deficiência, a partir dele conviver com um ex-combatente que apresenta lesões cerebrais.
Então, o Valon ele vai ter uma formação em filosofia, em medicina e psiquiatria, né? E ele vai ser fortemente influenciado, e seu interesse vai ser mais direcionado para a questão da psicologia, que na época não existia enquanto curso universitário, né? Nós vimos lá, quando a gente estudou a origem da psicologia, o tempo que se levou até a psicologia se constituir enquanto uma ciência, enquanto uma disciplina, né? Então, Valon vai, né, vir de uma família, como eu disse anteriormente, de uma família de pessoas extremamente envolvidas com política. Esse envolvimento da família do pai de Valon, né? O pai de Valon, que era um deputado, o pai dele passa a discutir essas questões com ele. Então, a obra de Valon ela vai estar fortemente influenciada, né, por questões psicológicas e também por questões políticas do momento que ele vivia, né? E se a gente for aprofundar mais um pouco sobre a questão da psicologia, dos estudos de Valon, a gente vai ver que o próprio Valon, que isso é um dos motivos que vai levar com que a obra de Valon demore a ser conhecida no mundo e no Brasil, Valon ele vai partir, não é, de um materialismo histórico dialético, né? Primeiro ele vai partir do materialismo histórico e depois ele vai entrar no materialismo histórico dialético para discutir, para constituir, não é, a sua teoria. Então, a gente avançando um pouco mais sobre Valon, né? Nós iremos perceber que essa forte influência dele, né, das áreas a quais ele cursou, e aí medicina, filosofia, o estudo da psicologia, leva ele a constituir, não é, todos os trabalhos da vida dele. Né? E no início do trabalho dele, ele vai se dedicar justamente, a maior parte dos seus trabalhos, né, é o interesse em entender, né, a questão psicológica da criança. E no período de 1820 a 1937, ele por conferência sobre a psicologia da criança em várias instituições de ensino superior. Ele participa de algumas conferências e ele analisa e traz questões sobre o desenvolvimento da criança, né? E crianças com deficiência. O foco dele inicialmente era com crianças com deficiência. E aí, em 1925, ele vai fundar um laboratório de psicologia, né, para atendimento de crianças com deficiência, porque esse primeiro momento da nossa aula, da nossa conversa, eu estou focando na história de Valon, um pouco da sua vida, das suas obras, para a gente poder entender de onde é que nasce, né, o interesse de Valon pelo estudo de crianças com deficiência, e mais tarde ele expande essa perspectiva. No mesmo ano, em 1925, ele publica a sua tese, não é? Sua tese de doutorado, intitulada Criança Turbulenta. E o primeiro de inúmeros livros voltados à psicologia da criança. Então, ele defende a tese, a qual ele intitula A Criança Turbulenta, e a partir daí ele lança inúmeros livros sobre psicologia, mas sempre com foco na criança. Em 31, ele viaja para Moscou e passa a integrar o Circuito da Russa Nova, né? Grupo formado por intelectuais que tinha como objetivo estudar os fundamentos do materialismo dialético e examinar as possibilidades oferecidas por estes referenciais aos campos da ciência. Então, aí que Valon vai se assumir, não é, como materialista, não é, como materialista dialético, que vai partir, não é, da ideia de que
existe uma complementação entre aspectos biológicos e aspectos culturais no processo de desenvolvimento. Valon vai considerar que nós somos seres humanos biologicamente social. Ou seja, ele vai considerar que existem questões biológicas e questões sociais. O próprio Valon vai discutir se todas as nossas questões elas não seriam questões sociais e não biológicas, né? Mas ele não chega a formular algo específico sobre isso. E aí Valon vai manter interlocuções com pesquisas como a de Freud e a de Piaget, né? Ele não vai descartar o que havia sendo produzido. Em 49, ele vai criar a revista Enlace, que é publicada até hoje, né? É publicada até hoje no Brasil, e que serve de instrumento de psiquiatria para psicólogos e educadores. Então, até aqui a gente percebe que Valon teve uma vida bastante movimentada e que ele transitou, né, por muitos espaços. E que, ao contrário de Piaget, de Freud, que não vai pensar, né, uma teoria propriamente para a educação, Valon vai pensar. Né? Ele vai pensar, tanto que ele vai dialogar, segundo Isabel Galvão, né? Ele vai dialogar com vários professores e professoras da época, para entender como é que vai dar esse processo de desenvolvimento. Tanto que, se a gente for buscar, nós iremos ver que Valon tem vários artigos voltados para a formação e análise da sala de aula, ao contrário dos outros que nós estudamos até agora, que não deram essa ênfase tão grande ao espaço da sala de aula. E aí Valon vai escrever 8 livros, nos quais se dedica sempre a estudar o desenvolvimento infantil, e os seus livros e a sua busca por entender o desenvolvimento infantil tem uma estreita relação com as teorias da educação, né? Tem um livro de Valon, muito conhecido aqui no Brasil, que é um livro que ele vai lançar com um psiquiatra, que vai tratar sobre questões da psicologia e da educação. Nesse momento, me deu um lápis de memória aqui, eu esqueci o título do livro. Mas, até o final dessa aula, dessa conversa, eu digo a vocês qual é o título do livro. É Psicologia e Pedagogia, né? É um livro que vai ser denominado de Psicologia e Pedagogia, onde vai se tecer conhecimentos e dialogar conhecimento entre a psicologia e a pedagogia. Então, para uma das estudiosas, não é, também de Valon aqui no Brasil, a professora Silvia Rodrigues, da Universidade Federal do Mato Grosso, ela vai dizer que a obra de Valon agrupa questões tratadas de maneira isolada pelos outros dois pensadores. Ou seja, aquilo que Piaget e Vygotsky tratou de forma isolada, né, só pontuando uma questão ou outra, Valon vai estudar, não é, profundamente, e vai dizer, e vai estudar, não vai estudar esses elementos separados, né, do desenvolvimento, mas vai estudar a criança completa na sua dimensão psicológica, física, emocional. E, principalmente, um dos fatores que Valon vai trazer muito a baile é justamente a questão da afetividade no processo de aprendizagem. Né? Então, a contribuição dele vai estar justamente aí. Então, como é a questão do afeto em Valon? Né? A afetividade para Valon se refere à capacidade, né? A capacidade humana, dispositiva de ser afetado pelo mundo externo e interno, que está ligados na totalidade a questões agradáveis e desagradáveis. Valon vai dividir, né, essas questões de fatores internos e externos, ele vai chamar isso de leis reguladoras, né? Para eles
na constituição do processo de aprendizagem, existe questões de alternâncias e questões de predominâncias, né? Questões que se altera no movimento, não é? Se altera para dentro, que é o conhecimento de si, e se altera para fora, que é o conhecimento do mundo, né? E nesse processo desse conhecimento de si, desse conhecimento de mundo, nós teríamos algumas questões que são de alternância e algumas questões que são de predominância, né? E aí ele vai falar que, ora, temos o motor afetivo em predominância, ora temos o motor emocional, não é? E não emocional nesse comando. E aí, para Valon, você ser afetado, né, afetada, é reagir com atividades internas e externas que a situação desperta, né? Então, há um momento que você é afetado ou afetada por alguma questão, você vai ter reações agradáveis ou reações desagradáveis diante desse afetamento pelo qual você está passando, né? Então, o conceito de afetividade para Valon, né, ele inova. Por que Valon inova? Ele inova porque ele coloca a afetividade como um dos aspectos centrais do desenvolvimento, né? Para ele, na questão da interação e do estímulo, existe um conceito fundamental, não é, que nenhum outro estudioso antes dele considerou, que é a afetividade. E aí ele vai dizer que com os braços abertos e as mãos estendidas, a gente encoraja o bebê a dar os primeiros passos e ajuda a aprender a caminhar. Então, para ele, essa questão da interação e do estímulo, existe a questão da afetividade, né? A afetividade que ultrapassa essa questão toda. Por isso que a gente vai dizer que a teoria do desenvolvimento cognitivo de Valon é centrada na psicogênese da pessoa completa, na sua totalidade, não é? Na formação da personalidade e inteligência como um processo. E aí, justamente, ele vai afirmar que a gênese da inteligência é biológica e social. Ou seja, o ser humano é organicamente social. E é nessa estrutura orgânica ocorre a interação, a intervenção da cultura. Então, por isso que ele vai focar o seu estudo no desenvolvimento humano, a partir do desenvolvimento psíquico da criança, concluindo que a criança é fruto da maturação e das condições ambientais. E aí, como eu falei anteriormente, né, recapitulando aqui, toda pessoa é afetada tanto por elementos externos quanto por sensações internas e responde a elas. Uma coisa que os estudiosos de Valon chamam a atenção é que o conceito de afetividade não é necessariamente sinônimo de amor e de carinho. E aí, para Valon, né, a afetividade ela vai ser expressa de três maneiras: por meio das emoções, ativação orgânica, do sentimento, representações da sensação, e da paixão, algo que seria uma espécie de autocontrole em função de um objetivo. Então, quando a gente avança um pouco mais sobre a questão, né, a gente vai pensar, né, e vai afirmar que nem Vygotsky, nem Valon e nem Piaget atribuíram a importância e a efetividade no processo evolutivo como Valon vai atribuir. Então, apesar de Piaget e Vygotsky falar, eles não se aprofundam nesse estudo, nessa questão, e tampouco atribuem um papel muito importante da afetividade no processo de desenvolvimento. Vai ser Valon, não é? Educador francês, estudioso francês, que se aprofunda nessa questão. Por quê? Porque ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência como principal fator de desenvolvimento, né?
Ele defende que a vida psíquica ela está formada por 3 dimensões, que é a dimensão motora, a dimensão afetiva e a dimensão cognitiva. E que uma coexiste e atua de forma integrada. Ou seja, elas não funcionam de forma separada. Uma dialoga com a outra, uma integra a outra. E aí Valon vai defender, né, no processo de evolução, né, que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito, quanto do ambiente que o afeta. Né? O ambiente o afeta de forma agradável ou de forma desagradável, conforme nós já vimos. E aí Valon vai dizer que a criança nasce com equipamento orgânico, né? O que Piaget vai chamar de esquema simples. E aí ele vai afirmar que esse equipamento orgânico é que ele dá determinados recursos, mas é o meio que vai permitir que essas potencialidades se desenvolvam. Porque ele vai dizer que nós somos um ser biológico social, né? Então, assim como Vygotsky, assim como Valon, assim como Piaget, né, dividir o desenvolvimento em etapas, Valon também vai dividir o desenvolvimento em etapas. Para ele, nós passamos por 5 etapas, né? Que é a etapa impulsivo emocional, sensório motor projetivo, personalismo, categorial, puberdade e adolescência. E que essas etapas, não é? Ela se altera. Ela se altera ao longo do processo. Porque a afetividade e a inteligência também se altera, né? Ele vai chamar a atenção justamente dessa questão, que é a predominância da afetividade no processo de desenvolvimento. E ele vai afirmar também, né, que esse processo de desenvolvimento ele é sempre em aberto, ele nunca está fechado. Que nós estamos em constante transformação, assim como o meio social. Ele vai afirmar que o meio social não é uma entidade estática e homogênea, mas que transforma-se ao longo do tempo e a criança a transforma, ou seja, nós a transformamos no processo de interação. E aí, nesse processo, né, do desenvolvimento, ele vai ter um processo de alternância e predominâncias, como eu já falei anteriormente, cognitivas e emocionais. Essas alternâncias e predominâncias, ela está ligada ao cognitivo ou ao emocional. Então, agora a gente vê cada um dos estágios, né? E como é que Valon vai definindo esses estágios ao longo do tempo. O primeiro estágio para ele seria o estágio impulso emocional, que ele também define uma idade, e que a gente já discutiu, assim como a gente viu em Piaget, assim como a gente viu em Vygotsky. Não necessariamente essas idades correspondem, não é? Porque nós nos desenvolvemos de forma diferente, mas ele vai dizer que esse estágio acontece do 0 a 1 ano. É nesse estágio que a criança expressa sua afetividade através de movimentos descoordenados, respondendo a sensibilidades corporais, né? A sensibilidade dos músculos, a sensibilidade das vísceras, né? O recurso de aprendizagem desse momento é a fusão com outros recursos, ou seja, a criança vai usar uma série de outros recursos para poder produzir um processo de aprendizagem. A aprendizagem ela vai exigir respostas corporais, né? Por isso que para Valon a criança vai estar muito ligada a quem cuida dela, mas o mesmo exemplo que Piaget vai trazer, usando o cuidador, a cuidadora, como Vygotsky também vai trazer, ele vai trazer, não é? Focando na pessoa de quem cuida, por isso que a criança está muito ligada a essa pessoa que cuida. E através dessa fusão, né, a criança participa ativamente deste processo, do processo do mundo, né? E aí a gente precisa pensar, né, que nessa fase que predomina a atividade emocional impulsiva, a criança ela reage, né, predominando por impulsos. Ela não tem controle inconsciente das emoções.
E aí a gente vai para o segundo estágio, não é, que é o estágio sensório-motor ou projetivo, que para Valon vai acontecer entre 1 a 3 anos. Nesse momento a criança já fala, não é? Ela já se dispõe, ela já tem um certo domínio da fala. Portanto, ela se volta ao mundo externo. Ela tem um intenso contato com os objetos e indagações, por isso a constante indagação, insistindo o que são, como se chama, como funciona, né? Uma fase muito conhecida, quem leu a história de Martello e Marmelo. O processo de aprendizagem, neste momento, né, precisa partir de uma diversidade de situações, né, de espaços, onde todos participem igualmente, onde a atividade que seja oferecida favoreça a participação de todos e todas, né, que não apenas favoreça alguns. E a pessoa que lida com a criança nesse momento, ela tem que estar disposta a responder, né? A responder às indagações feitas pela criança, porque ela está na fase dos porquês do entendimento. O terceiro estágio, que é o personalismo, que para Valon vai de 3 a 6 anos. Neste momento, a criança começa a perceber, não é, a diferenciar se entre ela e outra pessoa, né, ela começa a perceber justamente, se a gente for para lá para Freud, a gente vai lembrar que é a fase da descoberta, não é, das diferenças dos órgãos sexuais, entre outras questões. É a fase em que a criança se descobre e se percebe diferente do adulto, né? No processo de aprendizagem, é preciso ofertar atividades diferentes e possibilidade de escolha para que a criança tenha atividades que ela possa escolher pelaquela que mais atrai. É também uma fase em que o adulto precisa ser receptivo, não é? Com as questões da criança que eu não quero, que eu não gosto, que eu não vou. E o importante do ponto de vista afetivo é reconhecer e respeitar essas diferenças que desaponta. E aí, nesse momento, é importante, né, que o professor, a mãe e o pai comece, não é, a chamar pelo nome, a mostrar que a criança está vista, que ela tem visibilidade no grupo pelas suas diferenças, propor atividades que mostram essas diferenças, dar oportunidades para que a criança se expresse. E no quarto estágio, que é o estágio categorial, que para Valon vai de 6 a 11 anos, existe uma diferenciação mais nítida entre eu e o outro, né? Das condições estáveis para a exploração mental do mundo externo. Por quê? Físico, mediante atividades cognitivas de agrupamento, de classificações, de categorização, em vários níveis de abstração, até chegar ao pensamento categorial. Essas fases todas de Valon, elas têm relações muito próximas com as discussões de Piaget, com as discussões de Erikson. É só a gente analisar, né? Eles vão trazendo algumas perspectivas diferentes, porque cada um deles vai focar em uma questão, mas, a grosso modo, tem questões que são muito próximas, né? Evidentemente que a gente respeitando a base, a perspectiva epistemológica de onde cada um desses autores parte, né? Esse estágio ele coincide justamente com o início, né, com o período escolar, porque aqui é uma perspectiva pensada há muito tempo atrás. Hoje a criança entra na escola muito mais cedo, né? Mas a partir do esse quarto estágio, na teoria, no momento que foi pensado, ele coincidia com o estágio, com a entrada na escola, no período escolar, porque a criança entrava na escola com 6 anos. Ela entrava com 7, depois ela passou a entrar com 6, e agora ela entra cada vez mais jovem. Nesse período, a aprendizagem se faz predominante pela descoberta de diferenças e semelhanças entre objetos, imagens e ideias, e o predomínio, nesse momento, é da razão. Não é? O quinto estágio e o último, que é o estágio da puberdade e adolescência, que vai dos 11 anos em diante. Observe, é bom a gente lembrar que o único estudioso desse que estuda a velhice é Erikson, não é? Os outros todos param
Piaget para, Vygotsky para, né? Aqui no estágio, Vallon para, no estágio da puberdade e da adolescência, só Erikson que vai até a velhice, né? Então, o estágio que é dos 11 anos em diante, vai aparecer a exploração de si na busca de uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto, é um momento de autoafirmação, de questionamentos, né? É um momento também de se contrapor a determinados valores que os adultos querem colocar. O maior predomínio está no nível de abstrações, nas questões de dimensão temporal, porque essas dimensões elas tomam relevo, né? E aí também é um momento em que a criança, o adolescente, porque já está aí na puberdade, adolescência, né? Vai ter uma possibilidade maior de discriminação. Ele vai conseguir discriminar objetos e questões de forma muito mais nítida do que nas fases anteriores. Então, até aqui, nós vimos um pouquinho sobre a perspectiva, sobre o que vai pensar Vallon, onde Vallon vai colocar a questão da afetividade. Questão essa apontada por outros estudiosos, mas não desenvolvida como Vallon vai desenvolver, né? Essa aula, né? Essa aula que traz um recorte, alguma síntese, uma síntese de algumas perspectivas, né? A síntese de algumas ideias da teoria de Vallon não impossibilita, ao contrário, nos leva a buscar o texto base e o texto complementar, assim como assistir um vídeo que está no material complementar sobre a teoria, não é, genética de Vallon e seus aspectos, e como isso interfere na educação ao longo do tempo, como também, após a leitura do material, né, do material base, do material complementar, eu estou deixando para a gente pensar o que entendemos, o que não entendemos, o que precisamos buscar mais, né? Um estudo dirigido com 10 questões. Esse estudo dirigido com 10 questões, ele tem 5 questões que são objetivas e ele tem 5 questões que são dissertativas. Então, as questões que vocês tiverem dúvida, eu solicito que vocês deixem as dúvidas no fórum, né? Deixe as dúvidas no fórum, que à medida do possível eu vou tentar responder, ou o tutor também tentará responder, né? Então, a gente viu, e lembrando, que a teoria de Vallon, ela vai focar na afetividade, né? Ela vai focar na afetividade e não apenas no cognitivo. Ou melhor, ela vai focar como a afetividade ela vai interferir nas questões cognitivas de aprendizagem da criança, né? E aí, como os outros autores, Vallon também vai definir a fase de desenvolvimento por estágios, que são os estágios que nós vimos. O estágio impulso emocional, o estágio sensório-motor e projetivo, o estágio que o estágio é denominado de o terceiro estágio, ele é um estágio chamado de personalismo, né? Nós vimos também o estágio categorial e o estágio de puberdade e adolescência, que são os estágios em que, né, Vallon vai discutir de como a gente se desenvolve, né? Então, vocês aí têm um material base, um material complementar, como também este livro, não é? Que é um livro escrito por Heloísa Dantas, que é Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, que é um livro que vai nos dizer o que é que diferencia Vygotsky, Piaget e Vallon. O que é que eles têm de diferente? Eles partem de uma base epistemológica, que é as teorias psicogenéticas, né?
Mas como é que eles, o que é que eles têm de diferente? O que é que eles têm de iguais e próximo, né? Onde é que eles se encontram? Onde é que eles se desencontram na perspectiva a quais estão discutindo? Então, uma boa semana, uma ótima aprendizagem, e o que tiverem de dúvida em relação a essas questões, em relação às questões do estudo dirigido, vocês deixam no fórum de dúvidas. Tá bom? Um abraço.